Show me the money. A proposta do Stock Pickers é fazer um papo de sala entre amigos. Hoje, efetivamente, mais do que nunca porque eu recebo aqui um cara que começou como um colega de setor, virou amigo, depois mentor. Enfim, tivemos várias trocas ao longo desses últimos anos. E se tem alguém que me ajudou a estar aqui hoje, nessa forma que eu estou, que vos fala, foi Walter Maciel, que está aqui comigo hoje. Que isso, que Esse introdução, rapaz. Fico emocionado. Mas é verdade, você sabe que é verdade. Mas você é um craque, pô. Não, sou não. A gente trocou muita figurinha. Já falei pra você que quando eu tinha a sua idade, eu não sabia nem fazer adição, subtração. E te ver aí crescendo, se desenvolvendo, Não, você tá um louco. orgulho pra mim. Quando a situação apertava, eu te ligava, você sabe disso. Sinal, agora eu tô vendo aqui o Colasso sem bigode, cabelo versão penteado, bonitão, versão institucional. É isso. Ah, garoto. Versão exportação. Em dólar, dolarizei. Dolarizou, é isso aí. Dolarizei. Cara, mas tem muito assunto pra gente falar aqui. E essa conversa vai ser na raça, porque eu acho que o melhor podcast é sempre aquela conversa mais legítima de todas. Bom, a gente nunca fez script. Nunca fizemos. E tem um ponto que eu acho legal, que é o seguinte: você é colunista, entre outras coisas, escreve super bem, você fala que eu sou comunicador, você é também, você sabe disso. Quem não se comunica, se trumbica, já dizia o Chacrinha. Exato. Você é comunicador, você sabe disso, você escreve super bem, também por essa habilidade. Você é um cara que se posiciona muito bem sobre vários temas, inclusive sobre cenário, você costuma falar bastante. Obrigado. E você publicou uma coluna no Infomoney recentemente, me mandou outra que você já está com ela pronta, inclusive, onde você trata sobre esse assunto, que é o X da questão do momento, a questão tarifária e, obviamente, as derivadas disso para o Brasil e para o mundo, tanto da perspectiva dos Estados Unidos da coisa, como também a perspectiva do Brasil. Eu queria abrir a nossa conversa por aí, então, assim, esse é o principal tema de discussão nesse momento. Por sinal, hoje é um dia ótimo para falar disso. É evidente que o programa vai ficar no ar. Sim. Para quem quiser se situar, hoje é o dia seguinte aí a manifestação do Dino, né, sobre a Magnitsky, a gente está vendo aí um meltdown, mercado derretendo, principalmente o setor financeiro, Isso. mas se espalhando para dólar real, juros futuros. O Ministério da Economia recomendou aos ministros abrirem conta em cooperativa de crédito, os banqueiros também recomendaram e eles se recusam, querem continuar utilizando os bancos e os bancos podem então sofrer sanções por conta disso. Dito isso, o setor financeiro, que é extremamente relevante na Bolsa, derrete nesse momento. A gente está gravando o programa aqui na terça, vai ser publicado na quinta, né? Talvez tenham com certeza teremos mais notícias e novidades sobre esse tema daqui em diante, mas esse é o grande contexto, deve permanecer dessa forma até lá. Vejo pouco cenário aqui para mudança em 3 dias, né? E melhorando ou não depois, esse tipo de insegurança jurídica, institucional, machuca. Você vai, assim, amanhã você pode estar cicatrizado, mas a cicatriz fica. O medo, né? O mercado fica mais desconfortável. E isso no momento quando o dólar está se desvalorizando contra moedas do mundo inteiro. O Brasil vinha, até uns 2 meses atrás, se beneficiando da nossa irrelevância internacional. Quando eu falo irrelevância, eu não falo com desprezo. O Brasil não ameaça geopolítica para ninguém, não é um país que tem arma nuclear, não tem conflito aberto militar com ninguém. Então a gente sempre teve uma diplomacia, Graça Aranha, o Itamaraty, de sempre olhar para um mundo plural. Sempre tivemos uma postura muito construtiva, nunca incomodamos ninguém. Então a gente vinha se beneficiando. Bolsa, do começo do ano para cá, se valorizou bastante. O real, que chegou a bater 6,40 no final do ano, né, com todo mundo jogando a toalha, desistindo do arcabouço, vendo que realmente o ajuste fiscal não viria. O dólar realmente se valorizou bastante. O Banco Central, acho que aí vem o lado positivo, que é o Banco Central independente, porque apesar de tudo, o Brasil, institucionalmente, nos últimos 10 anos, melhorou muito. Reformas foram feitas. Economicamente, o crescimento surpreendeu todo mundo. Então, o Banco Central, no final do ano passado, estava sendo duvidado. O Brasil tinha um problema fiscal, mas também tinha... O mercado achava que poderia ter um problema monetário. Você ia até lá um Banco Central que ia ser amigo do governo, ia baixar os juros mesmo contra as projeções de inflação, recomendando o contrário. Como a gente viu no Tombini, por exemplo. Que eu gosto de brincar,
olha o que aconteceu com o Tombini depois que saiu do Banco Central. Todos os presidentes do Banco Central são conselheiros de banco, agora o Roberto Campos está no Nubank, e o Tombini realmente ateou fogo às próprias vestes. E o Galípolo é novo, né? Só que o Galípolo tem uma vantagem em relação ao Tombini, né? Além de ser um cara inteligente, articulado, ambicioso, também tem um Banco Central independente, que eu acho que baliza bastante as coisas. E o que a gente viu? Esse risco monetário sumiu. O Banco Central não saiu queimando reserva, como alguns do mercado previam, não prevaricou, inclusive atas até agora bastante duras, bastante consistentes, e tem conseguido debelar a inflação mesmo com o fiscal pegando fogo. Então, assim, você tem um pé no acelerador, que é o fiscal, e tem um pé no freio, que é a política monetária. Então, assim, o Brasil era para estar agora muito melhor, né? Os preços ativos eram para estar melhores e não estão. E, assim, trazendo então para esse ponto da tarifa e esses dois lados da mesa. Vamos começar dos Estados Unidos com o Brasil, então. Vamos. Como é que você enxerga esse lado da história? Acho que a história começa com os Estados Unidos. E eu vou aqui ser... Não é que eu vou ser polêmico, eu vou dar uma opinião que talvez não seja a mais comum, a mais em voga. Eu acho que o Trump sabe o que está fazendo. E eu não acho errado o que ele está fazendo. Você pode questionar... Primeiro, ninguém é perfeito, todo mundo poderia fazer melhor. E no caso dele, o começo do governo e algumas decisões e a comunicação foi atabalhoada. E isso gerou um certo frisson. Mas eu acho que tem estratégia e tem tática de negociação aí. Então, se você for olhar do ponto de vista norte-americano, e esse, para mim, é um problema não só do Brasil, mas do mundo de hoje. Quando você está olhando para analisando qualquer evento, ou conversando com um cliente ou com um parceiro, ou com alguém que principalmente discorda de você, porque esse é o ponto principal da liberdade de expressão, né, e da democracia. Você defender alguém que concorda com você é muito fácil. Você ouvir, né, e dialogar com alguém que tem uma opinião diferente é onde realmente você é testado, se você é um libertário ou não. E nesse caso, o que eu vejo é o seguinte, eu acho que o Trump tem estratégia, eu acho que ele tem motivos para estar agindo da maneira que está agindo, e eu acho que precisa ser feito agora. Se os Estados Unidos fizerem isso agora, lá na frente eles podem ter um problema muito maior. Então vamos começar pelo começo. Os Estados Unidos hoje tem uma dívida, já tem, né, uma dívida fiscal que vem crescendo nos últimos 20 anos, barbaramente. Mas depois do Covid, essa dívida cresceu muito. Enquanto o Brasil ajudou a população em 1 ano e meio, um pouco mais, com quase 9% do PIB de estímulo, ao mesmo tempo Paulo Guedes, você fez um trabalho excepcional. O pessoal pediu o Paulo Guedes artilheiro, mas ninguém olhou para o Paulo Guedes zagueiro, né? A gente acabou conseguindo aumentar a nossa dívida naquele período em 5% do PIB, e no final do governo Bolsonaro, o que aconteceu foi uma redução da dívida do Brasil de 0,7% do PIB. Levando em conta que foi um governo que pegou o Covid inteiro, né, eu acho que é um resultado muito satisfatório. Os Estados Unidos, que muita gente dizia que foi o país que saiu melhor da crise, eu já não concordo. O Brasil, entre dezembro de 19, 31 de dezembro, e 31 de dezembro de 21, esse é o epicentro do Covid, o Brasil conseguiu crescer 0,7%. Mesmo número, tá? 0,7% que a gente conseguiu reduzir a dívida durante todo o governo Bolsonaro. E 0,7% de crescimento no furacão ali do Covid. Os Estados Unidos cresceram 2,3%, mais do que a gente. Mas a que custo? Um aumento do endividamento de 25% do PIB. Uma barbaridade. Então a dívida americana hoje, ela é virtualmente impagável. Só que isso não é um problema. E aí tem um conundrum, né? Por que não é um problema? Porque o dólar é a reserva internacional. Então, quando dá um pânico no mundo, todo mundo vai para o dólar. Então, isso faz o americano hoje estar blindado. Mas se amanhã, e aí tem um catch daqui a pouco, o porquê que é tão perigoso ficar falando, batendo bumbo, ou, pior ainda, tentar participar de qualquer ação para usar outras moedas, reduzir a importância do dólar no mundo. Você está mexendo num vespeiro, porque é aí que está o centro do problema. Se amanhã o dólar deixar de ser reserva internacional, os Estados Unidos podem se ver com uma dívida impagável. Então, a hora de quebrar, olha, esse jogo aqui não está funcionando, joga fora, pega outra bola, não é mais futebol, vamos jogar basquete, vamos mudar o jogo, é agora. E é isso que os Estados Unidos estão fazendo.
Porque a dívida americana vem sendo financiada através de déficits comerciais crescentes e também insustentáveis ao longo prazo, e principalmente com a China. Então, eu acho que chegou uma hora para os americanos, e aí tem que olhar o ponto de vista deles, calçar o sapato deles. Chegou a hora de parar o jogo. Vamos olhar mais para trás. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, os europeus, principalmente, os Estados Unidos estavam crescendo como potência, mas ainda não era a potência dominante, ainda era o Império Britânico, fizeram o Tratado de Versalhes muito duro, principalmente para a Alemanha, muito humilhante. E aquilo semeou, criou todos os incentivos para a Segunda Guerra, que veio pouco tempo depois, menos de 20 anos depois. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, aí você já teve uma perda de vidas, de destruição de patrimônio muito maior do que na Primeira Guerra. E os americanos vieram e falaram, opa, primeira vez o Tratado de Versalhes não deu certo, vamos ter um outro approach, vamos olhar de outro jeito. E aí veio a construção do arcabouço institucional global que se conhece hoje. Bretton Woods, depois veio a criação das Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial, teve o Plano Marshall, e deu muito certo. Por que deu certo? Porque você reconstruiu a Europa, mas você também ajudou os agressores da Segunda Guerra. Nos anos 90, os 3 países mais ricos do mundo, Estados Unidos, Alemanha e Japão. Porra, os 2 agressores da Segunda Guerra se reconstruíram, voltaram para a esfera norte-americana, né, sem serem dominados. O que o americano queria? Livre comércio, democracia, liberdade de expressão, mobilidade de capitais. E é isso aí, vamos jogar o jogo. Deu bastante certo. Quando começou os anos 70, um outro governante muito polêmico, que a história olha com notas muito negativas, com alguns motivos, Watergate, o principal deles, mas o Nixon veio e acabou com o padrão ouro. E aí você pega a manchete da época. Isso é um desastre, vai dar mega errado para os Estados Unidos, e foi ao contrário, né? Liberou a economia americana. Mas o Nixon fez mais 2 coisas. Ele acabou com a guerra do Vietnã e ele conseguiu abrir a China. E aí vem as palavras do Deng Xiaoping, né? Quando foi questionado da China sair do comunismo para o capitalismo, fazer esse movimento, ele falou, olha, não me importa a cor do gato, desde que ele coma o rato, né? E esse movimento com a China fez com que o mundo ficasse muito mais plural, globalizado, e aumentou intensamente o comércio. E distribuiu as cadeias de produção do Ocidente para o Oriente, baixando o custo de produção, aumentando produtividade, fazendo com que o mundo entrasse numa fase de crescimento global nunca antes vista. E só na China, eliminando 500 milhões de pessoas da pobreza extrema. Então, assim, também deu mega certo. O problema é que 50 anos depois, porque isso foi em 1974, 75, 50 anos depois, os americanos perceberam que, puxa vida, o jogo não está justo, né? Quando a gente olha hoje as tarifas que os Estados Unidos estão impondo e as ações americanas, tem sido muito um julgamento unilateral. A gente está olhando para os Estados Unidos. E para o resto do mundo? O que a Europa fez? Continuou insistindo em práticas comerciais desiguais, protecionismo. Por que até hoje o Macron vem aqui de camisa de linho branca, abraça o Lula, os 2 descalços na Amazônia, aquela cena romântica, ele pega o avião, isso aqui é a Siri falando que não devia, me perdoe. Ele pega lá o avião, né, e volta para a Europa, primeira coisa que faz, a União Europeia vai e dá 2 passos para trás no acordo com o Mercosul. Você tem aqueles plugs diferentes na Europa, todo tipo de barreira comercial e não comercial, né? Barreiras não tarifárias. E aí quando você olha para a China, a coisa é mais agressiva, porque é um país que tem não respeita regras trabalhistas, regras sanitárias, é um país que não tem uma moeda conversível, é um país que você não tem muita visibilidade que números são verdadeiros ou não, é um país que desvalorizou a moeda grotescamente no final dos anos 90 e nunca mais corrigiu. Então os americanos certamente começaram a se sentir passados para trás. Estão passando a mão na minha carteira, eu estou tentando resolver a coisa usando soft power, usando conversa, só que já passaram 25 anos
e as conversas não estão levando a lugar nenhum. Não só no plano econômico. Olha o plano geopolítico. Olha o Irã insistindo em construir a bomba, em desrespeitando o acordo de não proliferação, e os Estados Unidos, via Obama, via Biden, tentando negociar com o Irã, liberaram o dinheiro iraniano. Quando na hora que o Irã recebeu o dinheiro, passou a ser mais agressivo, financiando o Hezbollah, financiando o Hamas. E aí os americanos, para mim, o cume disso, o ápice, foi a saída atabalhoada do Afeganistão, fazendo o Talibã não só voltar, mas receber um arsenal militar gigante. Então, assim, esse jogo para os Estados Unidos estava ficando um jogo muito ruim, né? Levando a lugar nenhum, e só conversa mole não estava também fazendo com que os outros países se reposicionassem. O Brasil também entra nisso. Quando você olha a tarifa média do Brasil contra a tarifa média americana, a tarifa média do Brasil é muito maior. Então está todo mundo hoje dizendo o seguinte: puxa, mas os Estados Unidos estão elevando tarifa. Bastava a Europa dizer, olha, não eleva a sua tarifa, eu vou baixar as minhas. Mesma coisa que o Brasil poderia fazer. O caso da China é mais complicado, porque ela teria que fazer mais uma série de coisas. Então, na minha opinião, o que o Trump está fazendo? É o seguinte: enquanto eu sou a maior potência do mundo econômica, a maior potência militar, você pega os 10 maiores orçamentos militares do mundo, o orçamento americano sozinho é maior do que os outros 9 juntos. Eu tenho liderança hoje na inteligência artificial, mas vamos lembrar, para quem acredita nos Estados Unidos desindustrializado, como é o Brasil hoje, a inteligência artificial, ela é fantástica, ela é o futuro, mas ela traz um risco social muito grande, porque ela vai destruindo empregos, né? Você vai tendo muito menos intensivo em mão de obra. Como é que você vai empregar essa turma toda no futuro? Esse ponto que você está falando ele é tão importante que é o seguinte: nos últimos dados de emprego dos Estados Unidos, a gente já viu um acréscimo no desemprego. Quando você explode esse número, ele vem basicamente dos mais jovens, porque ele está substituindo o papel do estagiário, etc. e tal, que é um trabalho, teoricamente falando, mais operacional e de baixo valor agregado, mas que, na verdade, o jovem está ali para aprender com alguém. É por isso que ele está lá. Exato. Não apenas para entregar força de trabalho, né, mas também para aprender. E o problema é que a IA ataca, entre outras funções, essas mais operacionais, e tira esse jovem que está lá para aprender. Exato. Eu só vou fazer Então isso já é uma realidade. Não quero que, falando nisso, que a Siri entre de novo, vou tirar o som aqui do meu celular para ela não incomodar. Mas eu estava na Expert e meu filho mais velho, o Luca, hoje está aqui no DCM, no IB da XP, que é um orgulho para mim. Mas eu levei o de 16 anos, o Tom, para olhar, imersão. ver o espetáculo que é, né? Ele ficou encantado. E aí o Guilherme Benchimol foi fazer gravar um vídeo comigo no nosso stand. Muito bacana ele ter ido. Guilherme, um abraço. E ele pegou lá o Tom para conversar. E ali, uma mentoria rápida. O primeiro conselho que ele deu: cara, fica fera em inteligência artificial. Pede pro teu pai te pagar aí o Super Grok Heavy, entra no ChatGPT, porque esse cara é mais inteligente que o cara mais inteligente que você conhece. 10 vezes mais inteligente, foi a expressão que ele usou. Hoje, para fazer um texto, para checar uma informação, você quer mandar, por exemplo, tem um problema jurídico, aí você quer uma análise rápida do texto, esse troço já te ajuda. É claro, você tem que saber interagir, mas olhando para o futuro, uma série de empregos vai ficar obsoleta, né? Então, como é que você se defende disso? Tendo uma economia doméstica forte. Como é que o Trump vai fazer isso quando o chinês quer entrar nos Estados Unidos via México com 0 de imposto? Então, assim, a tática do Trump é agressiva? É. Muito agressiva. Tá errada? No meu ponto de vista, não. Bastava o cara do outro lado falar: peraí, você não precisa levar aqui que eu vou abaixar aqui, né? Olha os subsídios agrícolas, por exemplo, que a Europa faz. E a terceira coisa é que o Trump tem uma certeza interna. E isso está manifesto em todos os discursos dele, desde a campanha e desde o outro governo. Eu não sou presidente do mundo. Eu sou presidente dos Estados Unidos. É gozado porque, antes dele, muita gente reclamava da presença global americana e de querer ser o dono do mundo. E quando o cara fala: bom, mas eu não quero mais ser o dono do mundo, aí o pessoal reclamou: opa, peraí, mas cadê você? O que ele falou para a Europa? Olha, você está com um problema aí, Rússia e Ucrânia. Eles estão no território europeu. Vocês são 550 milhões de pessoas, nós somos 340. Paga, ajuda.
E tanto que o orçamento militar europeu está crescendo. E agora vai ter uma demanda fiscal bastante grande. Mas se você quiser minha presença aí, eu mando meus navios, eu mando meus porta-aviões, eu boto minha presença lá com tropa, mas você vai ter que pagar por isso. Não parece ser muito injusto. E aí onde é que entra o Brasil nessa questão? Bom, primeiro, tem dado resultado? Tem. Japão está negociando, já negociou. Europa negociou. A China está fazendo acordos paralelos. A Índia está concluindo com os Estados Unidos um mega acordo bilateral. E lembra, a Índia está crescendo 7%, 8% ao ano, com uma população de 1 bilhão e 300. Já e isso passou a China. Então, mas isso é muito importante, porque quando você olha os dados demográficos da China, nos próximos 10 a 15 anos, a China deve reduzir o seu contingente. A população atingiu chinesa, o platô e está caindo, né? as previsões é que daqui a 15 anos a população Índia tá chinesa em vai ser de crescimento. 800 milhões de pessoas. Perfeito. Porque o chinês foi incentivado durante 20 Política do anos filho único. a ter um filho único. Como é que você muda isso de um dia para o outro? Ainda mais sem ter uma cobertura social. Você não tem um welfare na China. Então o que o cara faz? Ele poupa 65% da renda. E mais, você passou a ter um presidente que se autodeclarou vitalício. Você teve um golpe dentro do partido, né? Um gag, um aperto contra Hong Kong. Você tem as ameaças ali a Taiwan. Então o próprio chinês fica com medo. Então, olhando para a Índia, ela passa a ser um ator muito importante. Você tem acordo com o Vietnã, você tem acordo agora com o México, com o Canadá estão conversando. E aí entra a postura do Brasil, que é uma postura difícil de entender, né? Você pega aqui o Walter ou o Lucas e bota para lutar com o Mike Tyson no auge. Qual a chance de você dar um golpe que pode machucar ele, que pode dar um knockdown nele? Zero. Então, como é que você negocia com esse cara? Com muita diplomacia, com muito tato, sabendo o seu lugar no mundo e sabendo seus objetivos. E assim, não me parece, pelo menos pelas nossas ações, que a gente sabe qualquer uma dessas coisas. E olhando... Então, tá, vamos colocar uma lupa então do lado do Brasil. Você falou bastante do lado americano da coisa. Mas do lado de cá, a gente viu muita movimentação do presidente Lula meio que dobrando, triplicando, quadruplicando a aposta, porque, assim como foi observado em outras geografias que entraram na mira das tarifas do Trump, o governante incumbente foi lá e se posicionou contra, com um discurso fortalecendo soberania nacional, etc. Isso gerou uma resposta positiva, mesmo que de curto prazo, como a gente observou com a Sheinbaum no México, por exemplo, né, de ganho de popularidade. Aqui no Brasil não foi diferente, né? O Lula foi lá e se posicionou desse jeito, com um discurso voltado para a soberania, e também observou uma melhora de curto prazo nos seus Você tem indicadores. uma bandeirinha nacionalista, não é que o governo estava sem bandeira alguma, né? Eu queria te perguntar, então, assim, as derivadas disso e o Brasil nessa história. Bom, a Colômbia voltou atrás em 24 horas, o México também, levou uma sapatada e falou, opa, peraí, o negócio é sério. O problema do Brasil é o seguinte, o Brasil hoje, e você sabe do meu otimismo com o Brasil a longo prazo, Sim. O Brasil hoje é um centro estratégico para o mundo de alimento e de energia. O mundo está querendo comprar aquilo que é escasso e a gente vende exatamente isso. Primeiro, a gente tem água, né? Só começo de conversa. 4% da água do mundo é potável, 12% está aqui. Quem que rivaliza com a gente? A Rússia, a água é toda congelada, depois os Estados Unidos, que usam muito localmente, mas o Brasil tem muito mais, e aí depois tem uma turma lá embaixo. Então isso nos dá hoje esse potencial hidrelétrico fantástico. A gente não tem inverno rigoroso, a gente tem sol, tem vento, tem uma costa enorme. Então você pode ter energia eólica e uma série de outras fontes de energia limpa. E isso é estratégico. Segundo ponto, a nossa agricultura nunca teve Zona Franca de Manaus, nunca teve muita ajuda, então ela cresceu. Teve a Embrapa, que foi importante. Poucas políticas de Só Estado... olhar o que aconteceu no Cerrado, pô. Então, as poucas políticas de Estado que você colocou no Brasil a longo prazo deram certo. Os programas sociais do Fernando Henrique, que foram empacotados como Bolsa Família pelo Marcos Lisboa no governo Lula, e que até o Bolsonaro incrementou e o Lula agora de novo incrementou, isso virou uma política de Estado, não tem mais dono, é do governo. Você tem a Embraer junto com o ITA, que é uma combinação inteligente. Por que a gente não fez isso para o petróleo? O meu ex-sócio e fundador da Quest, Luiz Carlos Mendonça de Barros, sempre falou disso, e você vê a questão da Embrapa. Mas a nossa agricultura é fortíssima. Então o Brasil hoje, o que ele precisa? Está bem com todo mundo. O segundo ponto, nós não temos hoje capacidade de moldar a geopolítica global. A gente não tem assento no Conselho de Segurança da ONU, isso foi tentado
obsessivamente pelo Lula no segundo mandato, não conseguimos e nem conseguiremos, na minha opinião. Então o que o Brasil tem que ser? Amigo de todo mundo. A gente começou a ter uma postura de alinhamento com a China. E isso incomoda os Estados Unidos. Uma coisa que as pessoas têm que entender é o seguinte: os Estados Unidos hoje têm condição de passear pelo mundo inteiro e de mandar lá 3 porta-aviões do lado do Irã, porque ele não tem problema no jardim, né? O backyard. Ele olha aqui para a América Latina, está dominado. A China não tem essa capacidade na Ásia. Então ela tem que estar preocupada com a Ásia, ela não tem a mesma liberdade de movimentação. No momento que ela começa a chegar perto da América Latina e querer ter uma influência maior, você vai no fígado do americano. Então, esse ano que vem tem Chile, Equador, estou falando de eleições, Colômbia e Brasil. O pessoal está de olho. O pessoal está de olho. Então, como é que você faz? Você se comporta. O que o Brasil começou a fazer? Manda o Alckmin lá para sentar do lado de 5 terroristas, todo mundo sumiu, ficou só ele. Ele deve estar um pouco incomodado. Mas assim, não, ninguém acha que o Alckmin ameaça alguma. Mas o que a gente estava fazendo lá? Aí tem lá uma conferência do Putin, um monte de regimes autocratas, ditaduras e, a gente lá, fazendo o quê? Aí depois a gente fica nos BRICS. A China quieta, Rússia quieta, Índia quieta, fazendo acordo com os Estados Unidos, e a gente começa, não, vamos fazer a moeda para substituir o dólar. Aí tem aquele ataque horroroso de 7 de outubro em Israel. Eu não vou falar dos problemas humanitários na Palestina, eles são reais e são terríveis, mas Israel sofreu um ataque indesculpável. Crianças, mulheres, bebês, velhos, desarmados, civis. E aí a gente se posiciona de uma maneira muito parcial, não olha para os dois lados, tem que olhar para os dois lados, não só para um? Tem, mas a gente tomou um discurso muito contra Israel, que tem um alinhamento com os Estados Unidos, num momento horroroso para Israel. Para quê? Com que benefício? Tem a Venezuela. Num primeiro momento a gente se coloca, as eleições não estão sendo justas, o candidato foi preso, depois a candidata também. Olha só, aí no final a gente cede e acolhe o Maduro. Isso tudo vai gerando uma certa publicidade negativa. E hoje a única maneira do Brasil ser relevante internacionalmente, infelizmente, é do lado negativo. E é o que a gente está conseguindo. Então, assim, o que eu me pergunto é, o que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar uma bandeira nacionalista? Você tem um ganho de curto prazo. Eu tenho uma história interessante no começo da minha carreira. Antes de vir para o mercado financeiro, que eu sempre quis, meu conselho em casa que eu recebi foi o seguinte: vai fazer outras coisas, porque depois você vai para o mercado financeiro, aqui você tem chance de aprender outras coisas. Então eu fui para a Pricewaterhouse, fui auditor durante um tempo, trainee. Depois eu fui para Souza Cruz. E esse foi um processo interessante, né? Eram 10 mil candidatos, 4 vagas, e entre os 4 entramos eu e o André Schwartz, do Plural. E eu fui trainee de mídia. E ali eu aprendi sobre campanha, sustentação. Não tem campanha de marketing que dure 1 ano e 3 meses. As eleições são em outubro do ano que vem. O assunto vai cansar. Mas os efeitos deletérios da economia vão ficar. Então, eu ainda assim aposto que seguir nessa bandeira é deletério, inclusive para o Lula. Então, ninguém ganha com isso. Saiu uma pesquisa nesse fim de semana que diz o seguinte: 39% da população acha que o Bolsonaro é o culpado pelo tarifaço. Ruim para o Bolsonaro. 35% acham que a culpa é do Lula. Ruim para o Lula. Só que tem uma pergunta que eu faço para você. O Bolsonaro vai ser candidato? Não sei. O que você acha? Pelo que a gente escuta de bastidor de mercado, não parece. Acho que a chance é 0. Acho que ele não vai coisa. Acho que ele está mais, tá mais próximo de ser preso do que ser candidato. Sim. Então quem perde com isso, olhando para a eleição? Do Lula, do Bolsonaro... Se 39% acham que é o Bolsonaro e 35% acham que é o Lula... A família do Bolsonaro, provavelmente. Que tem o sobrenome Mas Bolsonaro. olhando para a eleição, tem 35% achando que a culpa pelo tarifaço é do Lula. O Lula sofre mais. E quem é o outro cara na eleição? O Lula. Sim, perfeito. Então não faz sentido. Então assim, você entrou numa disputa com o americano que você não vai ganhar. E aí tem gente falando, não, mas você não vai se ajoelhar, se humilhar. Não é sobre isso. É sobre fazer política. É sobre ser diplomático. É sobre usar vários canais. O Itamaraty, os empresários, o próprio judiciário, criar segurança, fazer uma comunicação e um diálogo aberto, né? E ter uma conversa madura com um parceiro importante, sempre foi. E a gente está conseguindo arrumar com os Estados Unidos a pior crise dos nossos últimos 200 anos, né? E quando a gente entra no terreno de hoje, que é um terreno polêmico, o que eu posso dizer é o seguinte: eu só obedeço leis feitas no Brasil, eu não obedeço leis internacionais.
E o Tratado de Não Proliferação de Armas Atômicas? E tráfico de drogas? E trabalho escravo? E pornografia infantil? É evidente que a gente não vai por esse caminho. Mas o que eu estou tentando dizer é que a mensagem que a gente está passando, para quem está olhando de fora, e principalmente para quem está buscando um subterfúgio para nos machucar, é muito ruim, né? Eu acho que no final, todas essas alegações de que é por causa das eleições ou por causa do Bolsonaro, não se sustentam. O problema mesmo que a gente está criando é um problema de alinhamento geopolítico. E esse é um movimento que não nos traz benefício algum. Mas você acha que isso permanece em detrimento de quem estiver no governo, mesmo que a gente tenha uma transição ano que vem? Eu acho que a gente tem dois problemas que qualquer um que for eleito vai ter que enfrentar. Esse desalinhamento e o fiscal. E aí não adianta assim, é Tarcísio, é Não Ratinho, pode. é o próprio Lula, é o Haddad eleito. Eu não vou nem entrar aqui em possibilidade, qual é a chance que eu vejo. Depois, se você quiser, eu falo disso livremente, mas quem for sentar na cadeira a partir de janeiro de 27 tem dois problemas muito importantes, porque eu não vejo eles sendo endereçados daqui até o final do ano que vem. O primeiro problema é o fiscal. É o nosso grande problema. Sim. É o maior de todos e é o que pode levar o Brasil para a UTI. Ou pode deixar o cara voltar para casa e, pode começar a correr amanhã. Em 27, muito provavelmente, as nossas despesas obrigatórias vão superar as receitas. Você já não tem mais espaço hoje para despesa discricionária. O Brasil hoje tem um espaço para investimento de 40 bilhões de reais. É ridículo. Quer dizer, o governo não tem mais capacidade de investimento. Custeio, etc. Então, no momento que você fala de despesa maior do que receita, o que a Constituição manda? Você vai pagar funcionalismo, vai pagar aposentadoria, vai pagar saúde, educação, acabou o dinheiro. Então, quem está preocupado com orçamento paralelo, verba do Congresso, vai ter uma boa notícia, porque não vai ter nem mais emenda, não vai ter mais verba. Uma carga tributária que já chega a 39%. Não tem mais por onde ir. O Haddad testou os limites, né? Uhum. Na hora que vem aquelas memes todas, 300 milhões de pessoas vendo, e o pessoal se sente injustiçado, não sabe por quê. Porque você está indo num ponto onde não tem mais onde mexer. O Brasil hoje tem uma carga tributária per capita maior do que o dos Estados Unidos, maior do que o Japão. A gente perde para a Alemanha, Espanha, Reino Unido, Noruega e Dinamarca. E França. Olha a qualidade de vida desse pessoal, infraestrutura, transporte, Japão também, não educação. Japão é menor que o Brasil. Menor. O Brasil é mais do que o dobro do México. A China, que é um regime totalitário, de força, né? Repressivo, não tem coragem de tributar o que o Brasil tributa. Tributa 30% a menos. Então, assim, a gente chegou num ponto onde não dá mais e asfixia a economia. Fora que é antieconômico, né? Isso não leva ao crescimento, ao contrário, né? Isso atrasa a economia como um todo. Então, o que a gente precisa? Reduzir o tamanho do Estado, né? E a gente vem crescendo, não é só o governo. Tem um pedaço também do setor privado que tem culpa nisso. São os setores que se apropriaram do orçamento. Isenções fiscais que não fazem sentido, tem uma série de coisas, mas os programas sociais aumentaram muito de 22 para cá. Você não precisa ir para o anti-Covid. Pós-Covid para cá, a gente aumentou as despesas com benefícios em 10 bilhões de reais por mês. Então só aí tem 120 bi por ano. Depois você vai na parte de desonerações, que começa... A mãe de quase todos os nossos problemas é a Dilma, né? No governo Dilma começou essa história de desoneração e o negócio só veio crescendo. Agora deu outro salto. Já é 7% do PIB. Se você reduz isso de 7 para 6, já tem mais 60 bilhões de reais. Aí você tem o salário mínimo, que hoje o Brasil, com todos os problemas que tem, cresce inflação mais crescimento, né? Inflação mais PIB, se você for olhar o ano que vem, vai ter que aumentar o salário mínimo, 7%. E aí você carrega com ele, porque a gente amarrou nesse governo ao salário mínimo a previdência e os benefícios. Então esse pacote todo, e aí você vê que o problema não é difícil de resolver, basta vontade política e diálogo com o Congresso, você já tem aí 250 bi por ano. O nosso problema hoje é de 350 bi. Então já resolveu. O que precisa? Credibilidade. Quando o Temer chegou e pegou o país destruído, houve um impeachment, né? E ele foi lá e assumiu e trouxe o Meirelles, ele não resolveu tudo no primeiro ano, senão ele não resolveu no governo dele. A nossa estimativa da Azequest, isso foi um estudo que nós fizemos e tivemos a colaboração externa de gente pouco inteligente.
Olha, vou te dar os nomes. Marcos Lisboa, Marcos Mendes e Samuel Pessoa. Chegamos à conclusão seguinte, que quando a Dilma foi embora, ela deixou um buraco que precisava ser ajustado de 3,5% do PIB. Em 2 anos, o Temer e o Meirelles levaram isso para 1,8% do PIB. Então foi aquela dieta, os gastos no Brasil durante o governo Temer cresceram 0,5% ao ano. Isso é sustentável a longo prazo, mas o choque precisava ser dado. No governo Bolsonaro, esse troço caiu de 1,8% para 1,1%. Então a gente estava ali a 1% do ajuste. Aí veio a PEC do estouro, sendo justo, um pedaço já estava contratado pelo próprio Bolsonaro no último ano de governo, mas a PEC do estouro aumentou isso, né? Foi para 200 bi a conta. E depois a gente teve toda a liberação de gastos em educação, saúde, a agregação da Previdência ao salário mínimo crescendo, PIB mais inflação, e aí a gente está voltando para os 3% do PIB de novo. Então, assim, o que o Temer fez? Ele fez uma comunicação clara com a população, com os agentes econômicos, eu vou fazer o ajuste, e começou a implementar. Na hora que você começa a implementar e ganha credibilidade, os preços se arrumam. Aí o real se valoriza. Como o real valoriza, a inflação futura vai ser menor. Como a inflação futura vai ser menor, o juro real já não precisa ser tão alto, porque você ganhou credibilidade e você vai entrando num ciclo positivo, virtuoso. O que a gente tem hoje no Brasil? O Roberto Campos disse isso há 2 anos atrás. O juro brasileiro neutro, que deveria ser o juro real normal, é de 4,5% ao ano. Nós estamos hoje com 10%. Então a gente está com 5,5% a mais que precisa por causa do medo do fiscal. Se você dá um choque de credibilidade, o juro brasileiro hoje não precisava ser 15%. Podia ser 10%. Pô, nossa inflação ano que vem vai ser 4,5%. 10% é 5,5% acima dos 4,5%. Aí se você dá esse choque de credibilidade, o real em vez de estar 5,40 até estar quanto? Hoje está 5,40, poderia estar 4,5, 4,40. Aí você começa a contratar a inflação futura menor. E isso pode dar espaço daqui a pouco para juro de 1 dígito. E aí as coisas começam a entrar no eixo. Não é difícil. O que está difícil hoje é um governo que tem essa credibilidade. Qual que é o segundo problema? É o geopolítico. A gente precisa voltar a deixar o Itamaraty assumir a sua vocação histórica, que é um país que conversa e dialoga com todos e que não cria problema com ninguém. Agora, eu também faço uma premonição. Qualquer governante que entrar em 27 e não fizer o ajuste, eu prevejo um governo que vai durar 1 ano. Não dura mais do que isso. Collor não caiu por política e Dilma não caiu por política. Porque esse julgamento político do impeachment veio, no nosso exemplo, sempre em cima de uma crise econômica muito grave. Então, assim, o cara que chegar em 27 e ver esse desequilíbrio entre receitas e despesas e não fizer nada, vai ser engolido pela crise rapidamente. Então vamos entrar nesse ponto onde a gente imagina essa possível solução. Nos bastidores do mercado só se fala sobre eleição no ano que vem, ponto final. Não tem outro assunto. Mas não tem. Se você pegar... E assim, aqui a gente no Stock Pickers está sendo repetitivo porque... Desculpa você da audiência, é só isso que se fala no bastidor. Mas não tem outra coisa. Eu tô sendo sincero aqui, não tem outra. Não existe fundamento mais. Tem evento, acabou. É esperar esse evento. As casas de ações, que são as fundamentalistas, foram dizimadas, sofreram resgates atrás de resgates. Essa indústria hoje... 550 bi de resgate nos últimos 5 anos. É o pior momento da história. E foi pro low, né? Tá lá embaixo o nível de alocação em ações da perspectiva fundamentalista, e quando você fala com eles, que normalmente é a turma que ignora o macro, né, que vai falar sobre, puta, não, beleza, olhando para as histórias micro, na média, os únicos que continuam mantendo esse ar são as casas que conseguiram, de alguma forma, se manterem grandes, Sim. porque receberam aporte de estrangeiro, e aí, pô, os fundos soberanos lá de fora aproveitaram esse momento aqui no Brasil para comprar fundo aqui pagando nada, né, entre outras situações. E tem uma turma como e mesmo Dino, assim, eles Esquadra, que quebrou o Arrecife. Não, mas eu falei com todos eles essas últimas semanas e quando a gente fala,
Eles falam, não, a gente é micro, tá, continua normal. É isso. Mas no final ele fala, mas a gente não é bobo, a gente não tá cego. Vem cá, mas o Warren Buffett do Brasil seria uma... O pessoal acha que o Warren Buffett do Brasil ia ser um fracasso. Como ele é um gênio, eu acho que ele ia ser um macroeconomista, ele ia aprender economia. E política também. Exato. E judiciário, ia saber Porque de tudo. aqui o Estado é gigante, faz muita diferença, a gente sabe. Agora, o ponto que eu queria trazer para você, Walter, é o seguinte. O mercado está dando como dado que a gente vai ter Tarcísio, porque é o candidato querido, etc. O mercado quer o Tarcísio e fica nesse negócio de... Eu gostei que você falou dos problemas do Brasil, porque eles são mais importantes do que os nomes. Porque, igual você falou, independente de quem estiver lá, meu amigo... Se o Lula chegar em 27 com a plataforma de resolver tudo, porra, eu vou apoiar ele. É isso. Então, assim, tem que endereçar esse troço. Eu vou fazer um ponto para você antes da gente entrar nessa questão, porque eu acho legal falar para o ouvinte... antes para quem está assistindo, né, o ouvinte parece que é rádio, mas assim, antes do diagnóstico. Em 23, nosso fundo multimercado, macro, foi destaque da indústria, topo do primeiro quartil, porque a gente acreditou no arcabouço. Quando o Haddad veio com a história do arcabouço, você tinha olhado para um governo Lula que nos primeiros 4 anos, gastou 6% do PIB ao ano, em média. No segundo governo, Lula 2, ele gastou 10%. Então a média é 8% do PIB ao ano, gastou 64% do PIB em 8 anos. Quando o Haddad veio dizendo que a gente vai gastar entre 0,6 e 2,5, pô, é boa notícia. É só botar esse troço de pé. E a gente acreditou no governo. Ah, mas, cara, o meu investidor não vai comprar fundo da Quest porque eu voto em A ou B. É porque eu dou a boa performance. Se eu perder para o CDI ou os fundos de ações perderem para o Bovespa ou para o Small, vou tomar resgate. Então a ideologia tem que estar fora da sala. E mais, como cidadão e pai de 5 filhos, se é bom para o Brasil, eu tenho que ser a favor, tem que ser um cara coerente. O que aconteceu em 24? O arcabouço naufragou porque as medidas fiscais que podiam manter ele de pé foram abandonadas. Aquela história do Haddad. Não vou viajar para anunciar o pacote, aí passou um mês, o pacote não veio, falta mais uma reunião com o presidente, falta a segunda. Quando chegou, veio uma reforma do imposto de renda. E no final não veio medida nenhuma palpável. O mercado já estava ali, o gato já tinha subido do telhado faz muito tempo, já estava cambaleando. Mas ali o pessoal largou a toalha e aí o dólar foi para 6,40, o governo se assustou, com razão, porque dólar machuca, né? Então só para dizer o seguinte, não é contra o PT ou contra o Lula ou contra quem quer que seja, é só que o seguinte, o ajuste fiscal poderia facilmente ter sido feito em outubro do ano passado, ou antes, e não foi. Não foi. E o Lula, com o ajuste fiscal, entraria no ano que vem como franco favorito. Porque o real estaria valorizado, os juros estariam lá embaixo, o Brasil está crescendo mais. A minha pergunta é, se ele não fez ano passado, por que ele vai fazer em 27? E a outra pergunta, por que ele não fez ano passado? Porque teria que mexer no salário mínimo, na previdência, na educação, na saúde, que são bandeiras muito agressivas para ele. É por isso que o mercado olha para alternativas, porque ele não vê. Não tem nenhum gesto do governo que te faça crer. O governo diz claramente, que a Simone Tebet deu uma entrevista 3 meses atrás, ela falou, a gente sabe que o problema fiscal é dominante, mas quem chegar em 27 vai ter que resolver. Ué, se ela está falando, quem sou eu para duvidar? Ela é ministra do governo? E aí, então, nesse ponto, eu queria pegar a sua perspectiva e aí ampliar, né? Depois desse aposto que você fez aqui, antes de entrar para essa análise, como fica a sua cabeça para o que está se desenhando para 2026? A minha cabeça é a seguinte, a primeira coisa que o país precisa. O país precisa acabar com a polarização. Essa polarização é muito destrutiva. O Musk falou uma coisa 1 mês e meio atrás, genial. Ele falou, a gente precisa criar um partido novo nos Estados Unidos que acomode os 80% estão no centro. Cara, se tem 80% no centro é porque nas pontas, nas caudas, tem muito pouca gente, né? E eu suspeito que no Brasil hoje tem 15% numa cauda e talvez menos de 15% na outra, né? Graças a Deus. Então tem 70% no meio. E você tem que conversar para esse pessoal do meio. Quem entende minimamente de negócio, de business, sabe que o NPS, quando o cara vai lá e vai num hotel e a nota que ele dá é 0, 1, 2 ou 3, esquece esse cara. Inclusive esse cara, ele vai espontaneamente chegar em casa e falar assim, aquele hotel é uma porcaria, não vai, é uma espelunca, a comida é ruim, o serviço é péssimo, assim, ó, não vai lá. Ele espontaneamente vai falar mal de você. O cara que é 8, 9, 10 é o teu amigo.
Pô, o cliente que vai lá e bota 8, 9, 10 no meu NPS, ele vai chegar e falar, Colazo, investir na Quest, cara, o fundo de infra está dando um dividend yield, isso é verdade, de 20% ao ano isento, não deu nenhum pau nos últimos 3 anos, cara, pô, com juro real desse, para que você vai tomar risco? Vai lá, que é demais. Você não precisa converter esse cara. O problema é o 4, 5, 6, 7. Essa é a turma. Só que aí está o grosso da população. Olha que coisa interessante, quando o Lula foi eleito, agora, foi numa guerra de rejeições. O Brasil, desde 2014, e isso é demográfico, a população ficou mais velha. Quando eu tinha a tua idade, o negócio era assim, agora é assim. Isso torna o cara mais conservador, natural do ser humano. E também tem o movimento evangélico. Então isso tudo leva a população mais conservadora. O Congresso vem sendo reformado e as novas votações colocam ele mais ao centro e mais à direita desde 14. Porque a gente tem eleição aqui a cada 2 anos, tem a federal e a municipal. 14, 16, 18, 20, 22, 24, todas as eleições foram para cá. Qual foi a única exceção? A federal de 22. Por quê? Porque você teve 2 candidatos com muita rejeição e aí o Lula venceu. Só que esse cara com muita rejeição da direita não vai estar no ano que vem. E aí como é que faz? A tendência hoje, você já tem 75% dos senadores de centro-direita, 65% dos deputados. Na próxima eleição esse número vai aumentar. O que houve foi uma falta de coordenação. Então, quando eu olho para esse quadro, qual foi a falta de coordenação? Insistir na polarização. O Bolsonaro claramente perdeu a eleição no Sudeste, não no Nordeste. Isso é um erro de avaliação. O Bolsonaro teve, contra a crença popular, 1,9 milhões de votos a mais no Nordeste em 22 do que ele teve em 18. Só que ele teve 6,5 milhões de votos a menos que no Sudeste. A menos no Sudeste. 4,5 a menos em São Paulo. Então, aquela história de criar tumulto, de peitar o Supremo, não deu frutos, né? Então, o que a gente precisa? Baixar a temperatura, porque o próximo governo, enfrentando essa crise fiscal, vai precisar de foco e precisa de gestão. É menos discurso, menos populismo e ir lá e resolver os problemas. Como o Zema resolveu em Minas. Em Minas, a reeleição do Zema teve um apoio silencioso, mas teve um apoio da esquerda. Porque acabou o business. Não tinha emenda a mais. O governo quebrou. E o político, além de tudo, ele vive da política. Se acabar a emenda, não tem mais obra, não tem mais verba para fazer coisa. O que o cara está falando lá? Nada. É igual trabalhar 4 anos, já pensou com taxa de rebate 100%? Como é que eu vou levar pão e leite para casa? Como é que eu vou alimentar as criancinhas? Não tem o que fazer. Então a gente precisa baixar isso. E baixar isso é bom para quem? É bom para o Brasil? É bom para os mais pobres? É bom para os empresários? É bom para os políticos que estão vendo o que vai dar? E é bom para o judiciário também. Esse clima não é bom para ninguém. Você pega a avaliação do judiciário hoje, baixíssima. A do governo, baixíssima. Então tem uma insatisfação popular. Em 2013, deu no que deu, né? E você tem aí movimentos que vão e voltam. Então todo mundo precisa baixar essa polarização. Como é que você faz isso? Trazendo alguém mais do meio, né? Então, assim, quando eu olho para o ano que vem, eu olho com bastante esperança de renovação. E quem acha que renovação é ideologia? Renovação é bom. Trazer novos quadros, trazer gente nova com ideias mais frescas, né? Trazer gente com novas propostas, mas principalmente gente que saiba dialogar com os dois lados. O que eu ia contar do Lula é que nessa eleição de 22, ele ganhou um novo eleitorado. O pessoal que rejeitava o Bolsonaro, mas nunca votou no Lula, votou nele em 22. E aí vem as figuras conhecidas, Armínio, Pércio, Amoedo, essa turma toda. Você imagina que você é a XP, você tem lá a distribuição de varejo, e de um dia para o outro você ganha lá o Ultra High do Itaú. Pô, o sonho de todo mundo. Ganha os 2 mercados. Agora meu discurso não vai ser nem para cá nem para lá, vai ser aqui no meio. Só que o governo desprezou esse novo público, continua falando para o público cativo e hoje me parece que perdeu esse público que tinha ganho. Então quando eu olho para o ano que vem, eu acho que tem já uma fadiga de material. Nos Estados Unidos você não pode mais ter o 3º mandato, né? O Roosevelt foi o último, teve 4, morreu no 4º mandato, reformaram, né, as leis eleitorais americanas e hoje 2 mandatos é o limite. Inclusive, não tem esse troço de voltar depois. Teve o 2º mandato, acabou, né? Então você tem uma fadiga. Então quando o pessoal fala em Tarcísio, eu não sei se é Tarcísio ou se é outro nome,
mas tem vários nomes. Tem mais nomes hoje no centro-direita do que na esquerda. O nome que eu vejo na esquerda com mais appeal, né, é o João Campos, mas ele só vai poder concorrer a presidente daqui a 3 eleições, por idade. Assim como o Nicolas, à direita, também hoje não poderia concorrer. Então, os nomes que eu vejo hoje mais conhecidos, o governador de São Paulo tem um peso gigante. O Zema é um belíssimo executor, mas não vejo nele uma facilidade muito grande de comunicação. Então, acho que isso torna menos provável, mas não descarto. O Ratinho Júnior é um cara que fala muito bem, é extremamente aprovado no Paraná e o pai é muito conhecido no Nordeste. Então tem um pacote aí interessante. E aí vem outros nomes que eu acho menos prováveis, mas são nomes bons. Você tem o Caiado, você tem o Eduardo Leite, que é um cara mais de centro até, mas eu acho que eles têm menos chance. E as pesquisas mostram isso. Então acho que tem uma chance muito grande de ter renovação. É evidente que tem um pacote de outras coisas aí no meio. O Bolsonaro vai ou não vai apoiar alguém? Eu acho que vai. E eu acho que talvez ele vá até por interesse próprio, né? O Bolsonaro está aí para ser condenado. Quem sabe a gente não consegue fazer o que o Brasil fez ali no final dos anos 80. Fazer uma anistia, né? No final dos anos 80 não, 10 anos antes. Fazer uma anistia ampla, né? Talvez não envolva devolver direitos políticos ou poder disputar eleições para o executivo, mas fazer uma pacificação e poder olhar para frente. Isso seria muito bom para todo mundo. E, por sinal, eu acho muito provável que algo assim aconteça. E quando a gente olha, eu falei que o mundo está procurando escassez. O Brasil vende isso. E aí, quando a gente olha para esse contexto global que você colocou aqui bem, né? Se eu fosse concatenar aqui olhando pela perspectiva de investimento, agora falando de mercado, saindo um pouco do cenário, né? Você tem uma bolsa americana que hoje negocia 140% do M2, ou seja, na oferta de moeda disponível que nós temos, a bolsa tem mais do que a oferta de moeda disponível. Você tem algumas barreiras que foram rompidas, e aí, obviamente, com essa polarização sendo agregada, onde os Estados Unidos continua sendo um dos lugares mais seguros do mundo, mas ele é menos seguro do que ele foi no passado. E se ele é menos seguro do que ele foi no passado e algumas barreiras foram rompidas, a partir de agora, e você colocou bem, né? Então a agenda local, doméstica, vai ganhar muita força para todo mundo daqui em diante. Então agora fornecedor importa, né? Então você não quer necessariamente comprar coisas dos Estados Unidos ou da China, porque isso pode acabar te ferrando. Você quer alguém ali no meio do caminho que de repente pode fornecer, tá bem com todo mundo, como você falou que é o que o Brasil deveria fazer, né? E que sempre fez no passado. E que sempre fez no passado. Vou olhar para o governo Fernando Henrique, nosso grande presidente, né? Olha o Celso Laffer, né? A maneira que ele se conduzia, a política que ele imprimia para o Brasil era o parceiro de todo mundo. E, sendo muito honesto, no primeiro mandato do Lula, continuamos sendo assim, né? Uhum. E aí você olha para o ouro, avançou muito nessa agenda. As criptomoedas avançaram muito nessa agenda também. A Índia, que é essa história de emergente, que cresce, etc., passou a barreira populacional da China, que tem essa cara de tecnologia, que era antes um país muito agrário, agora tem muita gente que fala bem inglês. Tem muita gente que fala bem inglês e tem um custo de mão de obra mais bem gente mais que tem barato. No Brasil, Exato, eles falam inglês. Exato. Cara, tá cara. A bolsa da Índia tá cara. Tá porque o mundo tá procurando histórias boas para investir e não tem. E a gente perdendo a oportunidade. E é isso que eu queria te falar. Você hoje, como CEO, até para depois a gente fazer o interlúdio para ir para esse lado, mas você hoje é CEO da ZQuest, que é uma casa multiproduto. Lá atrás eu te falei que comunicação, do ponto de vista de comunicação, você tinha que se posicionar como se fosse a Volvo das assets, né? Que é o carro que não dá problema, sempre bom, não é aquele que confiável, mas não é aquela coisa que também fica chamando a atenção toda hora na rua, tal, porque não é isso que a gente quer no mercado. Porque o investidor também não quer estar no backseat de uma Ferrari a 270 por ninguém hora. Ninguém quer esse negócio, né? Mas você tem liberdade. Na física, eu sei que vocês têm os mandatos lá para servir os sócios, etc., para alocar seu dinheiro do jeito que você quiser. Você tem produto para atender todo mundo, eu sei disso. Tem. Mas eu queria falar de você, Walter, na física. Tá? Esquece o que seu cliente compra lá. Ele pode comprar o que ele quiser, eu sei que ele pode.
tem produto de crédito, tem essas estruturas diferentes que vocês estão fazendo, tipo esse sales leaseback que vocês fizeram com a XS. Então tem um monte de coisa lá para servir o cliente. Mas você na física, o que você está fazendo? Dado que você teceu o cenário desse jeito, é otimista com o Brasil a longo prazo. A bolsa está onde está um desvio padrão para baixo. Né? Você tem a Índia lá tradando caro, o mundo procurando coisas, o Brasil com essa capacidade toda que você comentou. E uma história que fazendo uma lição de casa minimamente bem feita, que você disse aqui não ser difícil, você pôs em números, a gente pode ter uma baita de uma transição, uma descompressão de risco absurdo. Eu acho que vai ter. O que você está fazendo na física? A primeira coisa, só contextualizar o que você disse. Eu acho que, e aí não vou jogar para mim, não, que eu sou bem mais velho que você. Eu acho que a tua geração não vai ver rival para os Estados Unidos. Não vai ver. É uma corrida de bastão. É o esporte mais complicado que tem. O cara está em alta velocidade e ele tem que sincronizar a passagem do bastão. O outro pega sem olhar quase. Ele vira assim, pega e sai correndo. Já viu quantas vezes na Olimpíada, mesmo a equipe treinada, o bastão cai? Então você tem que passar o bastão para alguém. Não basta você querer passar. O outro tem que estar pronto. A China, sem moeda conversível, com o país fechado, dando write-off em investimentos de educação, esquece que ela não está pronta para pegar o bastão. Então essa história do Rei Dalio, é o Rei Dalio, mas eu tenho que ser honesto com o que eu penso. Eu discordo completamente dele. A Inglaterra pegou da Holanda, os Estados Unidos pegaram da Inglaterra, ninguém por enquanto vai pegar dos Estados Unidos. Não tem rival, acabou. Então a gente vai ver os Estados Unidos por muito tempo. Então ter diversificação de portfólio e dinheiro no exterior é importante. O problema aqui do Brasil é o seguinte, com o juro real de 10% ao ano, e com oportunidades de investir em setores que o governo hoje são estratégicos do governo, mas o governo não tem uma capacidade de investimento, então você tem infraestrutura, imobiliário, agro também, que vai voltar, passou por uma dor de barriga aí, mas vai voltar. Você tem produtos isentos de altíssima qualidade. Então não vai pegar debênture incentivada xoxa, não vai pegar... Eu vejo coisas pagando a longo prazo menos do que a NTNB. Pô, isso é burrice, né? Então você tem para coisas de qualidade. Mas tem coisas pagando 19%, 20% de dividend yield ao ano, né? Com um dividendo mensal no teu bolso, né? Com alta qualidade. Fica difícil você abrir mão de 20% isento esperando por Godot, né? Vai acontecer ou não vai acontecer? Eu acho que vai ter um timing ideal para você tomar mais risco. A minha leitura é o seguinte, quando é o limite de desincompatibilização aí para você poder disputar presidência ou governador ou qualquer coisa? É a primeira semana de abril. Uhum. Então não faz sentido ninguém anunciar alguma coisa antes disso. Sim. E fora isso, no Brasil, tudo que acontece antes do carnaval fica meio aguado. Então assim, para a notícia ter impacto, tem que ser pós-carnaval. Seja o cara concorrer, seja o Bolsonaro apoiar o cara, porque se o Bolsonaro apoiar o cara, mas o Bolsonaro hoje só tem 10 a 15% cativo, mas são 10 a 15%. Se eu já tiver com 45% de intenção de voto, ganho 10 a 15%, de um dia para o outro eu apareço com 55, 60%. Aí o mercado explode, naquele dia, né? Só que a gente está longe ainda, nós estamos aqui em agosto. Então assim, eu carregaria ainda uma carteira mais conservadora, eu acho que não tem grandes riscos, porque eu não acho que vai acontecer nada daqui até dezembro. E aí, quando chegasse ali no comecinho do ano que vem, eu ia começar a me posicionar. Porque se você for esperar para março, querer pegar lá o centro do alvo, ou o bumbum da mosca, como a gente fala, você corre o risco de tomar um baile de alguém, do mercado se antecipar. Então, assim, hoje, eu acho que tem muita coisa de qualidade. Como eu acredito muito no que a ZQuest faz e constrói, e boa parte dos deals que a gente tem dentro dos nossos fundos fomos nós mesmos que originamos e estruturamos dentro de casa, eu tenho lá o meu dinheiro 85% em produtos da ZQuest. Perfeito. Agora, eu acho que você tem que ter uma parte do portfólio, que são meus 15% restantes, em Estados Unidos. E principalmente em tecnologia. Tá caro. Por que tá caro? Preço-lucro está caro. Mas e se o lucro crescer? E com todo esse disruption está acontecendo. E é isso que está acontecendo até aqui, né? Essas companhias, o preço dela está subindo com o múltiplo caindo. Só que a tecnologia se desenvolve exponencialmente, né? Exato. E essas Big 7, né? E eu gosto de 5 das 7, mais do que as outras, elas têm uma capacidade de investimento permanente e de aquisição de outros novos negócios que vão aparecendo.
Né? Então você vê o Zuckerberg, né? Ele começou com o Facebook. É o pior negócio que ele tem hoje na carteira. E não faz a menor diferença. Porque a maneira que ele conseguiu se diversificar, né? Ele foi buscando outros negócios. E essa turma é muito antenada, né? E eu acho que essa disrupção está só no começo. Então, assim, eu acho que você tem que ter um pedaço do portfólio lá, com certeza. Tá faltando só esse produto na prateleira da Quest, hein? Pois é, mas é difícil, né? Vou comprar o quê, né, aqui no Brasil? É complicado, né? Eu queria falar sobre isso agora. O seu lado empresarial é um lado interessante porque no mercado, especialmente de gestoras, normalmente as principais figuras executivas são os diretores de investimento, conhecidos como CIOs. E essa turma tem uma carreira normalmente pautada. Bom, aqui no Brasil, pelo menos, a primeira leva, digamos assim, das gestoras nasceu das tesourarias. Sim. Né? Então a gente teve duas escolas fortes aqui lá no passado, foi o BBM e o Santander, formou muita Sim. gente. E aí a segunda leva que a gente assiste hoje a nascer são os gestores, os PMs antigos de egressos, né, de outras casas de gestão, muitas delas inclusive já independentes, né? Então assim, para quem conhece o dia a dia de um gestor, sabe que o trabalho dele é ficar plugado ali na Bloomberg 24/7 todos os dias. Pô, cota diária é brabo. Cota diária, aqui no Brasil não é fácil, tem o CDI correndo lá que, pô, é difícil de pegar, e aí você precisa, né, ficar lá com a cabeça no mercado, pensando... Você ganha dinheiro posicionando o capital hoje para um evento que vai acontecer no futuro, sendo que ninguém consegue prever o futuro, né? Então o trabalho é difícil pra caramba. Muito. Então é muita dedicação, muito estudo, ficar plugado o tempo todo. E aí existe uma dificuldade, às vezes, que acontece, que é a gestora se desenvolver do ponto de vista empresarial, como negócio. Porque como essa pessoa, às vezes, ela fica muito consumida nessa parte da cota, que eventualmente é onde ela realmente mais agrega equity value para casa, né? Ela não consegue pensar tão bem nas outras coisas, como gestão de pessoas, ampliação de negócio, diversificação de linha de receita, né? Que talvez seja o principal. Que talvez seja o principal. Sem desmerecer o trabalho de gestão, Sim, que é fundamental. sim, exato. Tem casos, inclusive, que é ser boutique, tem vários desses nomes aqui que a gente admira pra caramba que você citou, que são boutiques, e tá tudo bem, tem espaço para todo mundo, são negócios diferentes. Mas agora, no caso da Quest, tem uma figura muito forte empresarial que é a sua, além de todo o resto do time, e vocês têm se destacado por quê? Porque você cresce o tamanho da gestora hoje, diversificando produtos e mesas que você não tinha no passado, boa parte delas numa agenda de capital perpétuo, que adiciona valor de equity para a gestora na veia, porque você tem uma previsibilidade de receita, ponto final, né? Vou botar o cara para ser o meu porta-voz. Relações públicas. Não, você trouxe gente muito boa no time, você teve uma visão interessante de ter uma pessoa dedicada a produto, né, que é o Janzinho, abraço Janzinho, que faz um trabalho fantástico. Crack. É difícil ter casa que tem esse tipo de cadeira lá dentro. Você tem, então você tem essa capacidade, como você falou bem, de originar e ter ideias dentro de casa, de produtos, isso combinado com o time de gestão. Então, assim, eu queria trazer um pouco desse assunto, assim, porque a ZQuest mudou completamente de biotipo. Não, e é um assunto que hoje, né, pelas transformações que o mercado de gestão, as gestoras estão passando, é um assunto interessante, porque você está vendo agora o fim de uma era, né? Total. É o fim de uma era. Total. Né? E... Consolidações, nomes grandes. Simbólicos. A galera não está entendendo. São nomes extremamente simbólicos que estão sendo adquiridos ou que estão fechando as portas. Pô, talvez um deles, o maior gestor da história do Brasil, indiscutível. E que eu acho que foi o maior e o melhor. Eu não sou gestor de fundo. Eu sou gestor de empresa. Eu sou empresário. E aí a pergunta é a seguinte. Vamos lá. É difícil fazer refrigerante? O que você precisa fazer refrigerante? Não, fazer refrigerante não é O difícil. que você precisa fazer? Ingrediente? Precisa de água, do xarope Gaseificado. e gaseificar, é isso. E Açúcar. a embalagem e... Pronto. E por que só tem a Coca-Cola? Execução. Tem a Pepsi, né, em segundo Sim. lugar, mas a Coca é Você disparado. tem a marca é importante. Marketing. O marketing Foi feito ao longo do tempo. Isso, a logística. Aquela guerra Pepsi, Coca-Pepsi. Você sabe quem foram as vítimas da guerra? Ah, não, porque gastaram a fortuna uma contra a outra. Sabe quem que eles mataram? Todos os outros. Exato. Quebraram todo mundo. Ficou só os dois. Então o negócio é o seguinte. Mas tem um ponto interessante, até que você puxou esse paralelo, porque eu uso esse paralelo em reunião, então eu vou te falar aqui o seguinte. Um dos maiores tropeços da Coca-Cola foi quando ela implementou a garrafa de 2 litros aqui no Brasil, que foi um grande sucesso.
E aí ela falou assim, bom, que na Latinoamérica todo mundo é parecido, então eu vou implementar a Coca de 2 litros na Argentina também, que vai bombar. E não bombou por conta do tamanho da geladeira do argentino que não comportava garrafas de 2 litros Não conhecia o mercado local. As gestoras, Walter Maciel, normalmente elas trabalham como se elas fossem um restaurante Michelin. Né? Então é assim. É isso mesmo. É assim, ó, eu sirvo o prato desse jeito. Eu adoro essa comparação. Com a carne nesse ponto aqui. Você gostou? Maravilhoso. Não gostou? Não gostou? Vai embora, esse restaurante não é pra você. Mas o mercado mudou. Só que tem poucas casas que fazem a engenharia reversa, que é o seguinte, o que meu cliente precisa? Qual é o problema do meu cliente? E como é que eu resolvo ele? Foi uma confluência de coisas. E também parece com E é o que você faz. Parece com a agência de publicidade. Eu tive uma alegria na minha vida, fui várias, né? Mas essa é uma bem legal. Fui muito amigo do Washington Oliveto. Pô, Deus o tenha, um craque. É o Stuberger da publicidade. E para onde o Washington ia, o negócio de onde ele saía acabava, com exceção da DPZ, porque tinha lá um empresário do Alib, Deus o tenha também, faleceu agora recentemente, que sempre teve uma visão de trazer novas pessoas. O Nizam, né, que depois também saiu. E para onde esses caras iam, eles levavam os clientes juntos. É que nem você ir lá no restaurante lá do Michelin, o Guy Savoy, pô, o Gui saiu. O cara não vai mais. A menos seja um restaurante que você já sabe que sempre mantém um bom padrão, não interessa quem está lá. Aí é outra coisa. Você criou um outro business, né? Vamos sair do Michelin. Ninguém sabe quem é o cozinheiro do McDonald's, né? Ninguém sabe. Se o cervejeiro da Brahma, lá, da Ambev, sair da... mudou o cara que faz o... Você não toma mais Stella. Você nem sabe quem é o cara. Porque você confia na empresa, no padrão, no processo. Você acha que o nome do cara é Stella. Exato. E esse é o segredo do negócio. Eu acho que a questão aqui é o seguinte, a nossa indústria de gestão cresceu de uma maneira muito amadora. Foi. E com o mercado de clientes muito restrito. É diferente do americano, que há mais de 100 anos tem o 40-60. 40 em equities, 60 em renda fixa. Esse é o blend, né? É o portfólio padrão que levou o cara a acreditar no sonho americano e pagar, que era o sonho do americano. Eu quero trabalhar, estou falando de classe média, tá? Eu quero trabalhar e com o meu trabalho pagar a hipoteca do meu imóvel, pagar a faculdade dos meus filhos e garantir a minha aposentadoria. Eu boto normalmente 40% em renda variável, 60% em renda fixa. E você tinha um mercado pulverizado de varejo. O Brasil, por ser um país com diferenças de renda muito grandes, muito concentrado e com pouca cultura de investimento, o dinheiro do classe média abaixo para baixo estava todo em poupança e um pouco em CDB de banco em título público. Acabou. Então, como é que essa indústria nasceu? Disputando o dinheiro dos 150 mil brasileiros mais ricos, que normalmente ficava alojado nos private banks dos bancos, onde tinha lá os fund of funds. Então você tinha um cara que apertava o botão, botava 100 mil clientes na sua asset. Apertava o mesmo botão, tirava 100 mil clientes da sua asset. Isso é meio perigoso, né? Quando eu entrei na Quest, era uma empresa bem pequenininha, tinha 200 milhões sob gestão. Agosto de 2006, entrei no dia do meu aniversário, 1º de agosto. E tinha uma bela equipe de gestão, mas tinha ali coisas para arrumar. Nós arrumamos as coisas, trouxe novos clientes, começamos a ter uma comunicação melhor, bater na porta do cliente, tarará, e aí a gente teve um crescimento assim vertiginoso. Em 1 ano e 4 meses, a gente saiu de 250 milhões para 3,5 bi. E 3 meses depois que eu cheguei, eu montei um time de renda variável, dedicado. Já tinha lá uma gestãozinha de renda variável, mas era o mesmo gestor, o Marcelo Vilela, que fazia o multimercado macro. Então a gente trouxe lá, eu trouxe um ex-colega meu de garantia, que nunca tinha tocado fundo de renda variável PC, fazia, na verdade, ele tinha sido da proprietária que fazia bonds internacionais, com o governo Lula e a renegociação da dívida externa e depois o acúmulo de reserva do governo Lula, esse mercado acabou e a gente montou um time de renda variável. No final de 2007, a gente tinha 3 bi e pouquinho em macro e 450 milhões em equities. Foi muito rápido o crescimento. Só que mais em cima dos long short, que também era o multimercado. Então era o mesmo cliente. Bancão, naquela época, raramente distribuía fundo de ações de terceiros. Talvez a Dínamo fosse uma exceção, né? A única, né?
Então, eu já pensei o seguinte, um pouco do que você falou. Não era só um restaurante Michelin. Era um restaurante Michelin estilo... eu só vou vender aqui um prato. Então, você chega lá, o que que tem? É um entrecote. Tem carne, salada e batata frita. Não, mas eu não gosto de carne. Então come a salada e batata frita. Não, eu não gosto de batata frita, então come só a salada. Mas só tem a salada verde? Não, mas eu quero frango, não tem. Peixe, também não tem. E se tiver amanhã uma descoberta que, carne dá câncer, ninguém mais quer carne, morreu. Tá ferrado. Então esse era o primeiro problema. Quando chegou no final ali de 2007, a gente tinha passado a ter o maior fundo multimercado do Brasil, né? E aí veio a crise de 2008. E a crise de 2008 foi muito agressiva para a gente. A gente perdeu 90% do patrimônio em 6 meses. Teve aquela crise danada, os bancões perderam funding, o Itaú teve que comprar o Unibanco. Então falou o seguinte para o cliente, olha, por que você não compra meu CDB aqui a 13% ao ano e passa por essa crise sem chacoalhão, sem ter medo? É muito melhor para você. E era uma proposta razoável. Então a gente estava muito concentrado. 85% do nosso patrimônio estava na mão de 6 caras, não tinha um antifrágil na época, mas é isso. Se um cliente vai embora e mata o teu negócio é ruim. A gente ainda tinha 85% do volume sob gestão em macro. Se uma estratégia vai mal, um fundo, e isso acaba com o teu negócio é ruim. Então, a partir de 2009, a gente com 500 milhões sob gestão, abrimos mão durante 1 ano de bônus, de salário, passamos toda a receita da empresa para os funcionários para poder manter o time, fizemos um mega esforço, a empresa começou a se reerguer, mas eu falei o seguinte, eu vou agora focar nos clientes que precisam de mim. Eu não posso ter um lugar onde um cara aperta o botão, todo mundo sai. Eu tenho que ir num lugar onde eu tenho vários clientes pulverizados. E a gente começou a bater em agente autônomo, começou a bater em multifamily office, fomos para fundo de pensão, criando relações com clientes que precisam mais de você, porque a relação lá com o Fund of Funds na época era muito desigual. O cara te mata, é a mesma história do Brasil com o Trump. Você não pode fazer nada com ele, ele pode te matar em 2 palitos. Então, assim, você tem que diversificar o negócio. Então, o primeiro pilar que eu montei foi, eu não posso depender de um cliente. Não tem o tripé macroeconômico no Brasil? Superávit primário, moeda, câmbio flutuante e perseguir target de inflação? E o nosso problema hoje é o fiscal, tem que resolver esse tripé. A gente montou o nosso. O primeiro foi pulverizar o passivo. O segundo foi, deu certo, diversificar a grade de produto. Eu só não tive tempo. Se Equity tivesse lá metade do patrimônio que tinha macro naquela época, eu estaria melhor. Só que ainda faltava produtos anticíclicos, como crédito privado, que resistem à crise. É o CDB do banco. Eu preciso ter o meu CDB. Isso eu montei depois. E em 2011 veio uma terceira lição. O sócio que eu trouxe lá para montar a renda variável chegou um dia e falou, não estou bem, estou com problema de saúde. A gente tinha acabado de fazer a transição de trocar o gestor macro, comprar as ações dele, vamos ficar juntos por longo prazo. 2 meses depois que a gente pagou lá, quitou a dívida, não estou bem, veja. No final ele montou uma outra empresa, levou 5 pessoas da equipe, quase desmontou o negócio. Legítimo. Achava que ganhava mais dinheiro fazendo aquilo. Podia ter dito que, só quero montar um outro negócio e feito um negócio mais combinado. Mas de qualquer jeito, a gente sobreviveu. A gente sempre foi muito empreendedor. Fiz um deal com o BTG botou 300 milhões de reais nos fundos por 3 anos, com isso ganhou 15% de participação. Também peguei um mandato de um fundo de pensão, demos sorte, porque o gestor de small caps não saiu e o fundo ia bem demais, era o melhor do Brasil, então a gente conseguiu um mandato e a gente conseguiu manter ali os ativos estáveis. Em 2015, a gente fez a venda para a Azimut e aí saíram o Luiz Carlos, que era o sócio fundador, e o BTG. Então foi uma saída bacana para o Luiz Carlos, que já não estava mais no negócio. Então esse empreendedorismo também sempre foi uma capacidade nossa. Mas em 2011, com esse evento da saída do gestor de renda variável, veio o terceiro aprendizado. Não é que gestão não é importante, é importantíssimo. E os seus gestores têm que ser excepcionais, têm que ser craques, porque é isso que você está vendendo. Você está vendendo rentabilidade. Mas você não pode depender de uma figura. No momento em que a figura é maior do que a empresa, como num restaurante ou numa agência de publicidade, quando esse cara sai, acaba com o teu negócio. Ou ele sai, ou
bate na madeira, ele pode ter um problema de saúde, ou ele pode ter ficado velho, ou ele pode ter pirado e falado, vou fazer um caminho de Santiago de la Compostela, vou ficar um ano fora. Acabou o negócio. Ou ele pode também querer falar o seguinte, Lucas, a partir de agora, cara, 90% do bônus vai para mim. Eu sou a alma do negócio, você depende de mim, é justo. E aí o que você faz? Você está morto. Então veio o terceiro pilar. Eu não posso depender de um cliente, eu não posso depender de um produto e eu não posso depender de uma pessoa. É assim que você cria um negócio em qualquer indústria. E esse que é o problema da indústria de gestão no Brasil. Durante muito tempo ela não se enxergou como uma indústria. Ela se enxergou como uma alta cozinha ou como uma empresa de publicidade. E na verdade aquilo é uma indústria. Então como é que você monta processos industriais? Tornando o negócio mais resiliente. E aí vem o meu papel. O meu papel não é tocar fundo. Por sinal, da mesma maneira que eu não menosprezo o trabalho do gestor, eu digo para você, se eu começar a tocar os fundos da ZQuest, eu vou arrebentar com tudo. Não sei fazer isso. Só que eu sei fazer uma outra coisa. É olhar para o mercado e dizer o seguinte, eu sou uma empresa, eu tenho concorrentes, eu tenho clientes, eu tenho mercado, eu tenho oportunidades, eu tenho que ter imagem, posicionamento institucional, eu tenho que ter comunicação, eu tenho que ter distribuição, que é o que eu aprendi na Souza Cruz. Na Souza Cruz você tinha cigarro onde? Você vendia no hotel, no bar, no restaurante, no supermercado, no atacado, no free shop, na banca de jornal, na padaria. Você tinha que ter cigarro em tudo que é lugar. Se você não tivesse distribuição boa, você ficava na mão de um cara só. Então hoje você tem fundos da ZQuest na XP, no BTG, no Itaú, no Banco do Brasil, no Bradesco, onde você quiser. Fundos exclusivos, fundos abertos ao público. Ah, não gosto de fazer previdência privada, dá muito trabalho. Hoje virou um must, todo mundo tem. A gente sempre teve em todos os produtos. Então essa capacidade de você se posicionar foi o que nos fez diferente. E só junto com isso vieram várias mudanças de mercado. Então, uma coisa que eu gostaria de dizer. Primeiro, eu acho que eu tenho no meu time o melhor gestor de crédito privado do Brasil, que é o Lawrence. Ele é espetacular. Só que o Lawrence, ele tem uma vantagem, assim como o Wellen. O Wellen faz um trabalho em renda variável na ZQuest que é espetacular. Pô. Ano passado a gente deu small mais 20. O fundo dele, long bias, a bolsa caindo, deu 14 positivo. O long short deu 20% nominal, carteira contra carteira. Carteira comprada contra carteira vendida, sem exposição direcional. O cara é um craque. Só que eles compraram o meu projeto, que é um projeto de nós e não eu. Nós, por exemplo, é o que o Morgan Stanley sempre pregou. O eu era o garantia. O eu era a antiga Goldman Sachs. Esse troço aqui tem vida curta. A outra coisa que você falou são tantas coisas de boutique. O risco-retorno de ser boutique é muito pior. Se der certo, você explodiu. Ficou rico em 2 anos. Você montou um negócio, você tem 90% do negócio, pouca gente, é só você, pegou uma boa performance, explodiu, foi bem, beleza, mas quantos viram Pelé? Quantos viram Roger Federer? Quantos conseguem, né? Quantos caras queriam ganhar o mesmo dinheiro que o Neymar? Quanta gente tentou ser jogador de futebol? Você montar um negócio mais diversificado, mais pulverizado, e onde a equipe e o processo e a placa da empresa é maior do que os indivíduos, você tem muito mais chance de dar certo e mais garantia de longevidade. Dá mais trabalho, né? São várias estratégias, vários produtos. E qual foi o último tripé que a gente montou? Foi o agro, o infra e o imobiliário, para trazer esse dinheiro de longo prazo de fundos perpétuos, que dá para a empresa uma previsibilidade de fluxo de caixa muito maior. Só que, com isso tudo que a gente fez, então qual foi o meu papel aqui? Meu papel foi tocar a empresa, trazendo gente excepcional, mas gente que tem os mesmos valores, a mesma visão e que compra o mesmo processo. Todo mundo que vem para a ZQuest se adapta ao nosso processo. Ah, mas não traz? Sempre traz. Cada indivíduo traz sua contribuição, suas aperfeiçoações, seus aprimoramentos, seu toque pessoal, mas o processo é nosso e todo mundo se adapta a ele. Qual é o meu papel com a gestão? Controlar risco, controlar liquidez, controlar a aderência aos mandatos. Não pode dar errado, porque eu estou aqui para ficar no longo prazo. Nada pode dar errado. Você não pode dar uma perda de capital para o cliente, você não pode desobedecer um mandato, você não pode ter um apontamento na CVM. E hoje as demandas regulatórias são muito maiores. Então você tem que ter uma estrutura muito maior. Mas, ao mesmo tempo, é uma indústria. Então, assim, junto com esse pano de fundo, e aí eu brinco, né? Você tem 4 perfis de pessoas que você pode contratar.
O cara ruim com maus valores, você nem contrata. Ou se contratar, você manda ele embora em uma semana. O cara que não entregou o que você gostaria, mas tem ótimos valores. Você vai dar chance para esse cara, treinar ele e ver se ele rende. Infelizmente, se ele continuar com bons valores e pouco resultado, você vai ter que desligar. Tem o terceiro cara que é o ideal. Pô, contratei o cara ótimo, com ótimos valores. Esse cara vai ser promovido, vai virar sócio, de repente um dia ele vai pegar o teu lugar. Esse cara vai crescer na empresa. E tem o cara mais perigoso do negócio. E que já passaram alguns pela Quest e a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Que é o cara que traz ótimos resultados e tem maus valores. Você fica com medo de mandar embora porque você depende dele, dá bom valor. Como esse cara está trazendo resultado, traz performance, você tem uma certa... Só que esse cara vai contaminando o ambiente inteiro. E daqui a pouco ele vai destruir o teu negócio. Então esse é o ponto de atenção para você olhar. Bom, junto com todas essas mudanças que a gente fez, teve um ambiente do Brasil, né? Desde 2015 para cá, você não tem 2 anos de céu de brigadeiro. É crise atrás de crise, atrás de crise, atrás de crise. Um cliente extremamente avesso ao risco. E, mais do que tudo, você teve 2 fenômenos. O fenômeno XP, que trouxe produtos de qualidade para o público em geral, né? Democratizou o acesso a produtos de qualidade, não virou mais uma exclusividade do ultra high dos bancos. Você passou a ter, através da XP, acesso a tudo, e aí os outros tiveram que copiar, porque senão iam ficar para trás. Então a XP mudou o mercado todo. E você começou a ter o acesso a fundos lá fora, né? Então, principalmente os ultra ricos, começaram a diversificar portfólio, entrar em FIPs só para eles, botar dinheiro em tecnologia, ser angel investors de negócios. Então, o addressable market desse cara ficou mais restrito. E quem passou a ser o ganha-pão para as gestoras? O varejo. Só que o varejo, e foi a XP que trouxe isso, de novo, e os outros depois copiaram, o varejo traz outras dificuldades. Nós temos hoje quase 400 mil clientes na ZQuest. Como é que você fala com 400 mil pessoas? Você tem que estar aqui. Você tem que estar na rede social, você tem que fazer evento, você tem que fazer... Antigamente, até hoje ainda tem alguns dinossauros que sobreviveram assim, mas hoje quase não tem. Antigamente você tinha aquele gestor que falava, eu não visito. O cara que vem aqui. Não, nem se vier aqui, eu não posso sair da mesa e falar com ele. Então eu faço um call por mês, sem perguntas. Linha fechada, eu falo, ninguém pergunta. Isso acabou. Não tem. Hoje você vê a turma indo na Expert, eu até brinco, né? Deve ter gente que sai da Expert, nossa, o povão me tocou para me dar aqui o álcool gel, porque o cara, no fundo, não comprou a ideia, né? Como é que é hoje o mercado? É um mercado pulverizado. Você tem o B2B, um monte de escritório. Cada escritório tem um modelo de gestão, tem um tipo de cliente. Você tem o próprio B2C da XP, que o Julião faz um trabalho espetacular, que tem centenas de milhares de clientes. Como é que você fala com essa turma toda? É visitando constantemente, é estando presente, é mostrando o produto, é entregando soluções que eles querem e, principalmente, o que qualquer empresa hoje que deu certo no mundo, ou que vai dar certo, que pretende dar certo, tem que fazer. Customer centric. Eu não estou aqui para... Olha como é que isso mudou de 20 anos para cá, você estava falando desses... Olha como é que isso mudou. Eu não estou aqui para provar uma tese, eu não estou aqui por ego intelectual, eu não estou aqui... Como é que você falou do cara do Michelin? Você não gostou da comida, vai embora. Morreu. E tá morrendo. Esses caras estão morrendo. Eu estou aqui para atender você, cliente. O que você precisa, Lucas? Me conta. Como é que é a tua carteira? E aí você tem que ter um bom assessor. Só que para você ter um bom assessor, eu tenho que estar afinado com o assessor. Eu tenho que chegar em você. O que você precisa? Quais são os seus anseios? Quais são os seus medos? Como é que está a situação macroeconômica? Como que eu posso te entregar um bom produto? Como posso te ajudar? Hoje, por exemplo, na parte de alternativos, o cliente está com medo do secundário. Como é que a gente conseguiu colocar a XS agora, poucas semanas atrás, 2 semanas atrás, 850 milhões numa tacada, um deal de equity? É um deal de equity. Peraí, mas IPO no Brasil não tem. A gente fez. Como? Sofisticação. Estruturado dentro de casa com uma estrutura de crédito, que a gente chama de DCM, Debt Capital Markets, mas na verdade é um ECM, Equity Credit. Mas como? A gente ficou com a sub e ficou com a mesa. O que é isso para quem está vendo? Nós tomamos o risco principal do negócio. Os primeiros 150 milhões, se der pau, são nossos.
Quando acabou a emissão de 750, fora do conta e ordem, a gente fez mais 100 de sênior que a gente pegou para a gente. Porque a gente gosta do produto que é nos nossos fundos de crédito. Então, dos 850 milhões, nós pegamos 250. É um pouco menos que um terço. Isso é skin in the game, ó. Eu estou tomando o mesmo risco que você. O que eu entreguei? Mais porque você está na sub, você está alavancado. Não, também, exato. É. Exato. Não, Além de absorver o custo da oferta inteira, eu peguei a você primeira tá, pancada toda, você tá porque eu alavancado. acredito. Porque Se der se tiver um drawdown, algum risco aqui, você vai consumir, tá sub, tu vai ter que colocar dinheiro, Exato. inclusive. Então acredito que eu estou vendendo. Só que o investidor final pegou o negócio IPCA mais 12. Bom para ele, com dividendo mensal. O que é isso denota? Não estou aqui para vender o deal. Denota a nossa capacidade de entender o que o cliente quer. Não, esse foi diferente. Esse mesmo. cara que manda em mim, quem é o meu patrão? É o meu investidor final. São os que meus que parceiros. não quer volatilidade, que quer retorno consistente, que gosta de retorno mensal, se possível isento de imposto, se possível corrigido pela inflação. Foi Por exatamente o que você exemplo, entregou. de novo, o fundo do L ano passado, o Total Return, AsiaQuest Total Return, pessoal, pode checar, deu 20% de retorno no ano. Fundo de ações, long short, sem exposição direcional. Carteira comprada, conta vendida. Mas eu não consigo hoje captar 800 milhões no fundo. Não consegue. Porque o pessoal fala, não, tem ação, eu tenho medo, não entende, você tem que explicar. Quando vier essa mudança ano que vem, se Deus quiser virar, aí vai ser uma corrida, um pega para capar e o fundo vai crescer para caramba. Mas hoje não dá. Então você tem que ter essa capacidade. O que eu estou vendo agora? Eu estou vendo um monte de latecomers querendo agora entrar em crédito, querendo agora entrar em estruturado. Já foi, meu amigo. Né? Não é que não dê para fazer, mas Fica mais difícil? fica mais difícil. Fica. A gente deve acabar esse ano com 6 bilhões de reais em alternativos. Em dezembro de 22, esse número era 0. Então, como é que você faz isso? Obstinação. Você tem que entrar na esteira de distribuição. A gente entrou na esteira, a gente agradece e deve isso a XP, mas depois a gente conseguiu colocar outras, a gente conseguiu ir sozinho no mercado, botar fundo listado. A gente tem fundo de imobiliário, de log, né, de desenvolvimento listado, tem fundo de crédito setipado, a gente tem fundo de prazo de infra com prazo fechado de 6 anos, a gente tem fundo setipado, tem fundo listado, a gente tem fundo agro listado, tem fundo agro setipado, tem teses inovadoras. O que a gente fez no infra, por exemplo? Porque também parece o seguinte, não, você fez infra, fez a mesma coisa. Quando a gente começou infra, o Samuel Santos, que foi outro cara trazido à mão e que eu acho faz o melhor produto de infra do Brasil, e os resultados dele mostram isso, ele veio com essa tese. Vamos fazer melhor. O que o mercado estava fazendo? 2 coisas. Ou um deal puro de equity, e aí é o seguinte, deu certo ou deu errado, com duration enorme e um yield mais alto, ou fundo aguado, com duration menor, prazo mais curto, né? Quando eu falo prazo mais curto, o fundo pode ser perpétuo, mas o prazo de maturação dos deals é menor. Eu pego uma debênture incentivada, compro do banco, empacoto e vendo para o cliente. Está vendendo coisa ruim. Porque pode até ser boa qualidade de crédito, mas o retorno é muito baixo. Todo mundo quer coisa isenta. Então não tem. Quando tem muita procura, né, e pouca oferta, o preço sobe. Se o cliente está pagando mais caro, está recebendo menos retorno. O que a gente fez? Ovo de Colombo. Vamos pegar deals de debêntures não incentivadas que a gente monta dentro de casa. Qual é a vantagem de montar dentro de casa? Eu não tenho que pagar para o banco o prêmio de estruturação, o prêmio de liquidez. Eu não pago o pedágio. Eu montei dentro de casa. Então eu já tenho todo o prêmio grosso aqui dentro comigo. E eu dou esse prêmio para o cliente. E eu jogo dentro de um FIPE. Só que quando eu faço isso, o fundo fica isento. Essa foi a sacada. Só que o FIPE, por exemplo, te obriga, por legislação, a ter 2 pessoas no board da empresa, no conselho. Então eu estou lá dentro da governança. Botou um alto nível de garantia. No agro, teve vários eventos no mercado ano passado e retrasado, não pegamos nenhum. Porque a gente entrou na infraestrutura do agro, no cara que é prestador de serviço. Esse cara tem CEO, tem CFO, tem board, é empresa, é indústria, né? No imobiliário, a gente resolveu ficar em São Paulo, em lugares de alta qualidade, galpão que tem mercado livre. Então, assim, eu acho que um pouco do que você perguntou, e a gente acabou indo para uma história muito longa, não tem jeito também muito de encurtar, é que o meu papel não é gerir fundo, mas ao mesmo tempo é dar total liberdade para essa turma que sabe fazer o que eu não sei fazer. E eu tenho gente espetacular dentro da empresa que conseguiu montar debaixo dele
times espetaculares. Porque não pode ser um cara só, tem que ter um time grande, com qualidades diversificadas, com capacidade, inclusive, de, se eu perder uma pessoa, eu coloco outra e o negócio continua com a mesma qualidade. O meu papel foi olhar para o negócio como uma indústria. Perfeito, perfeito. E isso aí funciona para tudo. Inclusive, aqui no Stock Pickers, a gente pensa dessa forma também. E é engraçado, né? Porque o Stock Pickers foi disruptivo por lançar esse modelo que na época não existia, né? Então observou uma tendência de podcast no mundo que foi se consolidando ao longo do tempo. E que aqui no Brasil não tinha nada voltado para mercado, especificamente ações. Então a gente nasceu para falar de ações, por isso que o nome é Stock Pickers. Aí depois de um tempo a gente foi percebendo que só falar de ações era perigoso. Vamos diversificar, até porque a gente se interessa por mais do que só ações, a gente olha para mais coisas. E a gente foi lá e acelerou, e especialmente ali depois que eu assumi, a gente entrava ao vivo quase todos os dias, então tinha Macro Pickers, Global Pickers, Stock Pickers, enfim, tinha um monte de programa na nossa grade, foi fundamental. A gente teve que se adaptar às situações de mercado também, teve situação de corte de custo, etc, a gente teve que reduzir a grade de novo, mas a gente investiu no estúdio, então melhoramos... O estúdio tá lindo, hein? Exato, a gente melhorou a capacidade técnica de execução aqui para ganhar uma grade melhor de qualidade mesmo, entregar mais qualidade para o nosso ouvinte. A gente lançou o Carteiros do Condado, que é um programa que fala com stakeholder diferente do que aqui a gente fala mais com o alocador, fala com o cara do FOF, fala com o cara da Previ, da Petros, etc., dando inteligência para ele tomar as decisões dele. E justamente agora a gente percebeu, né, o mercado foi copiando a gente e ficando muito parecido. Agora o que a gente vai fazer é abrir mais 2 labels de conteúdo. Opa! Então a gente vai abrir... Tô descobrindo isso agora, hein? A gente vai abrir um novo conteúdo que, basicamente, é um conteúdo que eu acompanhei desde o início lá nos Estados Unidos e que agora está disruptando esse mercado lá de conteúdo de mercado. Não vou dar spoiler aqui, a turma que vai ter que procurar, mas a gente vai lançar em breve. Mas você vai me falar no bastidor. Vou te falo. Mas a gente vai lançar em breve esse conteúdo. E o segundo, que eu já posso falar, eu falo aqui sem problema nenhum, porque era o que eu queria concluir aqui, né? A gente sentia falta de ter um espaço para falar mais sobre carreira, sabe? Tiver um conteúdo que não ficasse velho nunca, sabe? Você vem uma vez, dificilmente você volta, sabe? Eu vou ter uma entrevista com o Walter Marcel, preciso fazer a melhor entrevista possível. E aí nessa entrevista eu quero explorar as questões de vida dele mesmo, de carreira, de vida, adoraria. Aprendizado, histórias do passado, garantia, como é que tua família entra nessa história, sabe? Tentar trazer esse lado mais humano e a sua perspectiva como pessoa. E esse programa a gente vai também lançar em breve, então vai ser um dos 2 novos programas aqui. Então a nossa grade que tinha 4 de 2 sai para 4 conteúdos. Eu já vou sair daqui com o convite. Era isso que eu ia falar. Então, assim, a gente vai começar... Os 2 começam mensais, mas a gente ganhando tração, audiência, gostando. A gente amplia e faz follow-on, né? Então a gente vira quinzenal, etc. Né? Mas eu já queria deixar o convite para quando eu lançar esse novo programa, vai chamar Ed, você ser um dos nossos convidados e participar. Faço questão de ser o primeiro, se puder. A gente vai te colocar lá. Bom, acho que ficou bem completo, a gente falou de mercado, falamos de cenário, falamos de Azequest dessa história, que é bem diferente. Você volta aqui mais vezes, você sabe disso, que eu vou te convidar várias e várias vezes, como eu convidei no passado. Inclusive no Ed, você volta aqui para falar da tua vida. Acompanha interessante, né? Ver o que você está contando aí, né? Você está falando de empreendedorismo, você está falando de posicionamento, você está falando de diversificação da cadeia de produto, você está falando de conversar com públicos diferentes. Você não está fazendo nada diferente do que eu fiz. É isso, exato. Mas é a mesma lógica. Mas qualquer empresário tem que fazer. Perfeito. E assim, eu acho que a gente está num ponto de inflexão da indústria e você tem alguns exemplos, né? Olha o Márcio Verri lá, o trabalho que ele fez com a Quineia. É um trabalho espetacular. É um cara que eu tenho como referência, né, que conseguiu também montar, olha o tamanho da Quineia hoje, que ela conseguiu fazer, diversificação de produtos, diversificação de equipe, com uma placa muito forte, né, o trabalho que a Jive vem fazendo. Então, assim, eu acho que você está tendo uma concentração hoje da indústria que, de uma certa forma, é salutar. Porque as casas que estão permanecendo são casas que têm uma capacidade permanente de investir, de trazer boas pessoas, de trazer novas ideias, e só chegaram lá com essa cultura. Então você pode ter certeza que se amanhã eu não estiver na Azequest,
nenhum recado aqui, eu pretendo ficar os próximos 20 anos. Sim, sim. Né? Vou fazer agora 20 anos de empresa, quero fazer mais 20. Mas essa cultura é hoje um patrimônio da empresa. Está na cabeça de todo mundo que está lá. Todo mundo que está lá está olhando para o cliente como prioridade, está olhando para consistência de retorno ao longo do tempo. Você falou essa história do carro, eu uso um outro exemplo. Eu sou fãzaço do Ayrton Senna, né? Toda vez que eu vejo a história dele, eu me emociono. Talvez porque eu tenho também uma história pessoal que você sabe, e de qualquer jeito, mas em gestão é o Piquet. O quarto lugar é bom, o terceiro lugar é bom, o quinto lugar é bom, o carro chega no box, o cliente está andando ali atrás, ele não fica com enjoo, não quer, abre a porta que eu quero passar mal, ele vai numa experiência legal. Então essa cultura está entranhada na empresa. E eu acho que olhando para frente, para o país, está todo mundo com o dedo no gatilho, preparado aí para que a gente possa falar mais de ações, mais de produtos de risco. A gente está conseguindo aqui, a indústria de modo geral, atravessar uma crise muito violenta, mas a gente vai sair mais forte dela. Perfeito, perfeito. A gente vai chegar lá do outro lado. Aqui no Stock Pickers, a mesma coisa. Nos últimos 5 anos, olha o quanto mudou o programa, né? A barbaridade. Pô, eu sou testemunha. Salomão... Meu amigo João Braga me trouxe aqui para o primeiro programa que nós fizemos juntos. E a gente falou de Beatles, falou qual ação é qual banda. Depois, mando um abraço pro João, muito grande, pro Salomão, outro. Daí saiu a banda, saiu show no Covid. Sim, lembra? Muita história. Saiu muita coisa, pô. Salomão que, ensinou quase tudo que eu sei sobre isso aqui, né? Saiu daqui, fez o Market Makers, que é bom pra caramba. É um cracaço. Craque. Mas, aí assumiu o Stetter, aí Stetter também saiu. E, deixou a bucha pra mim, né, H? A gente chorou aqui na saída e estamos aqui, cara. E o time tem a Fico acompanhando ele nos posts dele na rede social. Ele é fera. Ele é o melhor cara do segmento dele, é o melhor cara. Ele é fera. Mas estamos aqui e vamos atravessar essa ponte. É isso aí. Boa. Obrigado, meu amigo. Eu que te agradeço. Prazer, cara. Tá doido. A gente vai ficando por aqui. Acompanha a ZQuest. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau. Show me the money.